Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Mulheres e negras, como compreender o discurso e as práticas de socialização em nosso país? O que o estudo sobre mulheres negras ex-escravas pode contribuir para o debate sobre gênero e racialização? Hoje no Religare, eu recebo a historiadora Cleudisa Fernandes de Souza. Nós vamos conversar sobre mulheres negras a partir de um estudo que investigou processos judiciais envolvendo ex-escravas em uma cidade mineira no período pós-abolição. Bem-vinda, Cleo. Obrigada, Flávio. Agradeço muito pelo convite. Muito prazer estar aqui com você. Prazer também é nosso de receber você. Obrigada. Você pode rever este programa no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Cleo, o que o estudo que você desenvolveu sobre mulheres negras no período ali pós-abolição, mulheres que foram denunciadas, não é? À justiça, o que isso ajuda no sentido de fomentar o debate sobre gênero, sobre racialização no nosso país? Então, Flávio, eu acho que, primeiramente, né, olhando como um todo, nessa questão da historiografia de estudos raciais, sobre escravidão, pós-abolição, né, como um todo, eu acho que é interessante da gente entender, né, que essas mulheres, elas têm um passado antes da escravidão e também, né, um futuro que vai além desse período do cativeiro, né? Ou seja, elas não eram somente escravas. Sim. E a partir da abordagem, né, a partir dessa perspectiva de investigar, né, os itinerários de vida dessas mulheres, né, a gente consegue ter uma dimensão maior, né, olhando uma temporalidade maior sobre gênero, sobre raça no Brasil. A gente consegue ter um entendimento maior, né, mais amplificado de como se consolidou, né, a história das mulheres negras nesse país, né, em dimensões que vão se refletir até hoje, né? Então, eu acredito que analisar essas mulheres nesse período tão importante, que essa virada da escravidão para o pós-emancipação, pode elucidar muitas coisas também, né, sobre a história de mulheres negras que vem até o presente. Sim. Como é que você se coloca nessa pesquisa como mulher negra e dando a sua contribuição para a historiografia? Sim. Então, essa pesquisa, ela nasce, né, de um interesse pessoal. Eu sempre me interessei muito por questões de gênero e racialidade, por eu ser uma mulher negra, né, principalmente. E durante toda a minha escrita da dissertação, como em meus trabalhos, eu gosto de me reafirmar, né, em escrita em primeira pessoa. Então, além do meu empenho metodológico e acadêmico, eu também gosto de ressaltar a minha subjetividade enquanto mulher negra, mostrando que esse estudo ele não é só relevante numa dimensão historiográfica maior, como também para pessoas como eu, que são sujeitos comuns também, né? Para que a gente tenha um entendimento da nossa própria história, da onde viemos, né? E então eu faço questão de estar sempre ressaltando, dentro da minha escrita, essa questão da subjetividade, da escrita em primeira pessoa, né? A partir dessa relevância de entender também a minha própria história, a partir da história dessas mulheres. Sim. Há uma intersecção aí entre gênero e Sim. estudos raciais, não? Racialização. Sim. Isso, assim, define os rumos da pesquisa, o modo de compreender, né, o papel, o lugar das mulheres negras? Sim, com certeza. Porque quando a gente está falando de interseccionalidade, né, a gente está levando em consideração que em sociedade nós somos sujeitos diferentes, que vão trazer cargas, histórias, trajetórias diferentes e também vão sofrer, né, determinados tipos de desigualdades diferentes devido às nossas características. Então, quando eu falo de uma mulher negra ex-escrava, eu tenho que levar em consideração tanto as questões, né, relacionadas ao machismo, né, que vão permear as relações dessas mulheres, como também, né, os estigmas do racismo. Então, quando eu falo de intersecção, eu estou falando de cruzar essas categorias e de entender a especificidade desses sujeitos. E isso dá uma total diferenciação, né, no decorrer da pesquisa,
Porque eu estou falando de mulheres, né, que vão passar por determinados tipos de desigualdade muito específicos, que vão se diferenciar, por exemplo, né, de mulheres brancas ou de elite daquele mesmo período. Sim. No caso, você disse uma coisa agora, né? Quando nós estamos falando dessas mulheres, assim, tem o estigma, não é, do cativeiro, mas são mulheres que têm uma história, não é? Antes do cativeiro, e tem também uma história depois. Sim. Essa historiografia, ela está contribuindo, não é, para ampliar essa compreensão? Sim, sim. Os estudos mais recentes, né, sobre o pós-abolição aqui no Brasil e em Minas Gerais especificamente, esses historiadores estão tendo essa preocupação, né, de trazer cada vez mais à tona as trajetórias desses indivíduos a partir de uma perspectiva mais sensível também, né? A gente tinha uma história do pós-abolição que se consolidou a partir de fontes institucionais, fontes oficiais, ou seja, a partir de uma história oficial do Estado. E de uns anos para cá, né, principalmente a partir dos anos 80 para cá, esses historiadores eles estão tendo essa preocupação de trazer mais à tona essa perspectiva da historiografia do pós-abolição a partir das demandas, das estratégias empreendidas por essas próprias pessoas, por esses ex-escravos. E quando a gente entra, né, no cotidiano, nas fontes, né, para ter uma dimensão, né, de como essas pessoas empreenderam suas vidas, as suas lutas, a gente vai ver que tem uma ligação direta, né, com suas lutas por suas experiências de liberdade também. Sim. Você fez um estudo centrado numa cidade de Minas. Sim. Antes da gente entrar no detalhe da sua pesquisa, que foi realizada na Federal de São João del Rei, no Departamento de História, não é isso? Sim. O que a gente poderia falar, não é, sobre o que foi a escravidão no Estado? Porque o Estado de Minas Gerais teve um número enorme de escravos. Sim, não? sim. Sim, era uma província com um número grande de escravos, né? Até os últimos anos, né, perto da abolição, só na região do Rio das Mortes, a gente tinha uma dimensão de mais ou menos uns 30 mil escravos. Então, assim, é um número muito significativo. Mais especificamente, né, para a cidade que nós vamos falar depois, né, já falando que é Oliveira, né? Eu consegui caracterizar, mapear cerca de 7.889 escravos nas vésperas da abolição. Ou seja, a gente está falando de uma província que se construiu, que se consolidou a partir de uma base, né, da utilização da mão de obra escrava. Então, todo tipo de trabalho, seja na mineração em séculos anteriores ou em outras atividades que vão servir para o abastecimento interno da província ou atividades relacionadas à agricultura, contaram, né, com essa mão de obra cativa. Então, em termos econômicos, sociais e culturais, essa população escrava, né, teve uma presença, né, teve uma atuação muito significativa que se reflete, né, até os dias de hoje. Sim. Então, fala um pouco para nós sobre assim, a delimitação da sua pesquisa, né? Você fez um estudo na cidade de Oliveira e lá você estudou sobre mulheres que foram denunciadas à justiça, ex-escravas? Estavam envolvidas. Envolvidas. De alguma forma, sim, né, com a justiça. O meu objetivo principal é analisar esses crimes envolvendo essas ex-escravas, seja como réis ou como vítimas, né? E como se deu essa relação com o judiciário, né, nesse momento. Quais eram esses crimes que chegavam ao judiciário, como essa instituição lidou com essas formas específicas, quais os significados desses crimes e, principalmente, tentar entender, né, o que essas fontes criminais elas poderiam relevar sobre as trajetórias, sobre o cotidiano dessas mulheres. Sim, nós estamos falando de quantos casos que você analisou? São poucos casos, né? Dentro de uma cadeia de muitos crimes, né, que ocorriam na cidade de Oliveira, eu consegui localizar em torno de 10 casos. São poucos casos por quê? Primeiramente, porque não é fácil localizar essas mulheres nesses processos, né?
Então, eu trabalhei com aqueles processos criminais em que eu tinha uma determinada certeza que se tratava de ex-escravos e também por conta de uma questão moral. Eu acredito, né, tendo como base a bibliografia, a pesquisa, que muitos casos envolvendo essas mulheres não chegaram a se tornar processos criminais, que são aqueles casos envolvendo temas mais polêmicos, como aborto, violência doméstica, que aconteciam, né, as ocultas nesse ambiente doméstico específico e não chegavam a se tornar esses processos, né, criminais no judiciário. Sim, mas apesar de, então, poucos casos, isso eu li também no seu trabalho, mas isso você cruza com o macro, né? Sim. Isso te ajuda a ter uma percepção maior da realidade a partir desse microcampo, digamos assim. Exatamente, né? Eu optei por trabalhar principalmente a partir do campo da microhistória, né? Ele é um campo que vem privilegiar, então, essas trajetórias micro, Sim. mas sem perder de vista o contexto Sim. maior, o Sim. macro. E também, né, para se trazer a relevância do historiador, né, não se amparar, não se esconder por trás da justificativa da ausência de fontes, né? A ausência de fontes, ela não pode ser uma justificativa para que determinados temas não sejam analisados, pesquisados. Eu sempre tive essa curiosidade de descobrir o que teria acontecido com essas mulheres com pós-abolição. Então, apesar de serem poucos casos, foram aqueles casos que me deram um pouco de dimensão sobre essas vivências. E daqui a pouco, então, a gente fala sobre essa sua percepção. Hoje no Religar, eu recebo a historiadora Cleudisa Fernandes de Souza. Nós estamos falando sobre mulheres negras no período pós-abolição. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.